Sempre, como é de praxe, desde quando Deus abriu essas portas, não é, da sua casa de oração, onde aqui foi edificado a pedra fundamental, fico seguro e tranquilo sobre isso, que é a palavra de Deus o centro desta obra. E aí todas as quartas-feiras sempre tivemos como prioridade o tema da família. Porque entendemos, como família sanguínea, famílias cristãs que somos, precisamos das orientações dos céus. Porque vocês todos entendem, queridos irmãos e amados, que quando nós buscamos orientações humanas, muitas das vezes, as orientações não são perfeitas. E vou provar isso com toda facilidade. Quando um casal entra em alguma dificuldade ou outra, se você buscar uma orientação de alguém que não tenha maturidade, que não tenha ligação perfeita com Deus, o conselho de imediato é largue. Seja a mulher, seja o marido. Largue ele. E se for dos filhos, que os filhos possam estar em prática errada na vida, o conselho também é: deixe ele de mão, não se preocupe com ele não, não faça nada por ele não. Esses são os conselhos de pessoas imaturas, de pessoas que não têm uma familiaridade perfeita com Deus. Mas para nós que temos procurado ouvir de Deus, aprender com Deus, sabemos a direção da qual nós tomamos para as situações adversas que chegam na família, chega na vida dos filhos, do marido, da esposa, seja qual seja o membro. Isso, claro que é óbvio que nós precisamos aprender para isso. Porque se nós não buscarmos na palavra de Deus, nós vamos aprender com o mundo. É sempre que a gente conversa com muitos pais, e até daqueles que não têm familiaridade verdadeira com Deus, que leve os seus filhos a conhecerem a palavra, orientar seus filhos pela palavra de Deus. Porque se assim não for, o mundo é quem ensina. O mundo é quem ensina. A gente sabe que é uma verdade. Olha, a escola é um lugar perigosíssimo para nossas crianças. Porque tem muitas crianças, muitos jovens e adolescentes que ainda não têm essa ligação com a palavra de Deus. Então não é difícil ser mal influenciado em atitudes erradas. Vizinhança, tudo isso a gente deve refletir que é uma realidade. Não temos que nos omitir de falar a verdade, porque só se conhece a verdade se ouvir a verdade. Porque o mundo ele vem de uma forma diferente, de uma forma contrária. O mundo vive debaixo de uma utopia. E o risco é grande. Então eu vejo sempre Deus com esse cuidado com as suas famílias, com a família da igreja, como essa família que querem Deus, que abre os corações de Deus, que buscam Deus. E aquele que busca encontra, disse Jesus Cristo. Então, queridos irmãos e amados, hoje nós vamos ouvir uma coisa que é real e que nós sabemos, mas muitas das vezes não é aplicado. No lar, no casamento, na vida dos filhos e na sua própria vida de exemplo para a família. Essa é uma coisa também real. É o que nós precisamos parar para refletir. Deixar Deus falar no seu coração e cada um tomar a sua posição perfeita. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. E isso é que nós temos que nos preocupar com isso. Deus é fiel à sua palavra. Os homens falam, mas a palavra é de Deus. E Ele nos ama. E a Bíblia deixa claro que Deus, Ele corrige aquele que ama.
Nós temos que ter prazer e alegria quando somos corrigidos pela palavra de Deus. Porque é amor de Deus. Sempre eu compartilho também que quando eu venho a um culto eu agradeço a Deus, porque Deus tem coisa para falar no meu coração. O que eu preciso é estar disponível a ouvir e abrir o coração. Entra por aqui para vir para aqui. Você vai lembrar de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. É o que Ele está aqui nesta noite, que está sempre quando nós nos reunimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para nos orientar. E muitas das vezes nós somos surpreendidos, porque são coisas que a gente não esperava de ouvir e ouve. Porque Deus é quem conhece o coração. Também compartilho sempre que eu posso ver todos vocês. Vejo a cor da roupa que vocês estão, das suas vestimentas. Só não vejo o coração. E esse coração só quem vê é Deus. Então eu sempre entendi isso desde quando me converti. Que Deus tinha algo para falar para mim. Pela sua palavra. E se eu entendo isso, eu recebo, eu aceito. Para que a minha vida seja consertada. Vocês lembram que em relação ao povo de Israel, era uma palavra muito falada entre eles. Deus fez um conserto com alguém. E conserto só se faz em quem está quebrado. Em quem está com problema. Em quem está com situação difícil. E a gente, com toda humildade, tem que entender isso. Para não ficar zangado do pregador. Porque o pregador só é o porta-voz. Se você for ficar zangado com o pregador, você vai ficar zangado com Deus. Porque a palavra de Deus. O pregador não é juiz, nem justiça. É a palavra que chega até nós. E é o que a gente precisa, com toda humildade, entender. Saber sofrer, porque quem segue a Cristo tem que pagar o preço. Tem que sofrer. Sofrimento maior Jesus já fez por nós. Doloroso. Então, Paulo, levando essa igreja dos Colossenses, Paulo era outro que era muito odiado por muitos, muito rejeitados por muitos, pelas igrejas, porque ele carregava no seu coração a verdade de Deus, para regurgitar. Que foi assim que Deus disse para João, que ele ia comer o livrinho, mas depois ia ter que botar para fora. Que era levar para terceiros, para outros. Então Paulo era um desses. O maior implantador de igrejas, Paulo. E um dos mais que sofreu no meio da rua, em praças públicas. E até levado a tribunais. Por causa do nome de Jesus Cristo. Então hoje a gente não pode ficar escandalizado com situações. Porque aquele que é de Cristo, ele incomoda. A verdade incomoda muitos, mas incomoda para o bem. É o que as pessoas, os seres humanos, deveriam entender, principalmente a igreja de Cristo. Que quando Deus nos incomoda, é porque Ele está dizendo que ama nós. Que não quer que a gente se perca, que não quer que a gente morra, que não quer que a gente arda no lado de fogo e enxofre. Dá para entender isso. Deus não quer que a gente passe uma eternidade de um sofrimento para sempre. Então, queridos, Paulo falando à igreja dos Colossenses, no capítulo 3, começando do verso 1, ele diz assim: aquela igreja e o Espírito Santo, diz a nós aqui agora, era um despertamento que Paulo levava a essa igreja, um avivamento que Paulo levava àquela igreja dos Colossenses. E por que Paulo levava aquela igreja dos Colossenses, irmãos? Porque Paulo entendia que eles precisavam. Paulo sabia daquelas famílias que ali estavam. Paulo, como ungido do Senhor, preparado pelo Senhor, para poder abençoar outras famílias, e só se abençoa com a verdade. Ele mesmo fala para a igreja de Roma no capítulo 16, não é com palavras de bajulação, não é com palavras de adulação, mas sim com a verdade.
Então Paulo diz assim para eles, e o Espírito Santo para nós aqui agora, começando do verso 1. O texto está bem claro isso. Portanto, se o microfone resolveram ficar desse jeito. Som. Veja bem, vou repetir começando do primeiro. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Esse primeiro verso já nos chama a atenção. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Já alegra. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil consciência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da sua boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Moldar, né? Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Não é difícil você tirar um tema, fazendo essa leitura desse texto bíblico que é a palavra de Deus, para esses momentos da vida que nós estamos caminhando. Ordem para a família ter vida de santidade. Ordem para a família ter vida de santidade. Pelo tema, a gente já pode tirar algumas conclusões, começando de nós que aqui estamos, representando as nossas famílias, a Igreja de Cristo, procurarmos viver essa vida de santidade. Paulo, ele descreve
todas as situações necessárias, aquelas que devemos deixar e não procedermos, e aquela que precisamos vivenciar na prática da vida, como servos e santos do Senhor que nós somos, como famílias de Deus. Tá? Que a gente pode querer entender para levar a nossa família, a nossa casa, a igreja de Cristo, essa posição de uma doutrina exigida por aquele que é santo, para que nós possamos ter com ele, com a nossa família, uma vida de santidade para toda a nossa eternidade. Nós ouvimos, mas é preciso praticar. Nós ouvimos, mas é preciso vivenciar. Então, queridos, aqueles que seguem a Jesus Cristo são chamados a ter uma conduta de vida de santidade. E não fica só em nós aqui agora, ou daqueles que ouvem, mas levar para a família, levar para o lar, levar para o casamento. Poderia surgir uma pergunta: é difícil. O pessoal na minha casa, algum deles é muito cabeça dura. Tem um procedimento horrível e feio. Não importa. Nós somos responsáveis. Nós fomos escolhidos, nós que seguimos a Cristo, a ter uma vida de santidade e levar essa santidade para dentro do nosso lar, para o nosso casamento, para a vida dos nossos filhos. O compromisso é árduo, mas é preciso cumprir. Porque é Deus, o autor da nossa vida, o dono da nossa família, o dono da igreja. E sabemos que isso é batalha. Acreditamos, diante do que nós temos estudado ultimamente, dentro de toda a escatologia para esses últimos dias, que não está distante o final dessa terra. Dá claramente para se ver dentro das igrejas, dentro das famílias, no meio da comunidade, enfim, no mundo inteiro. Se nós estamos vendo e ouvindo e acreditando pela palavra de Deus, nós temos que buscar cada dia mais essa vida de santidade. Para nós, para a igreja e para a família. Deus, como onisciente, Ele conhece perfeito o nosso coração. E digo para vocês, traz para nós uma tranquilidade tremenda, porque quando você sabe que Deus conhece o seu coração, que Ele sabe como você vive, o seu procedimento diário, em todas as suas situações de vida. E isso é bom para nós. Esse atributo de Deus é maravilhoso, porque você fica tranquilo. Quando Paulo vai falar em Romanos 8, verso 31, se não me falha a memória, ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra o teu ungido, se é Ele quem o julga? Isso traz tranquilidade de vida santa, de caminhada perfeita. Vocês lembram da situação de Jesus? Foram inúmeros os acusadores de Jesus. Mas Jesus permaneceu na sua vida de santidade. É o que nós hoje, diante de um mundo tão prosmíscuo, tão mau, da qual nós estamos caminhando e sujeito a sermos atingidos pelas coisas do mundo, mas temos Jesus como exemplo que viveu neste mundo, teve seus problemas, teve suas dificuldades, teve suas discussões. Está escrito. Mas ele permaneceu, honrando ao Pai, aquele que enviou, que é o que nós hoje também precisamos, e levar a nossa família também. Precisamos fazer isso. Então, queridos irmãos amados, a santidade não é um fim, é um meio de voltarmos a ser santo. Ela não é um fim, é um meio de nos tornarmos santos,
de nos aperfeiçoarmos na vida santa que ganhamos de Deus, o perdão, a renovação, a restauração, para termos essa vida santa e passarmos a sermos verdadeiramente a imagem e semelhança de Deus. Não nos assustemos, mas os dias estão muito difíceis e vão continuar sendo. A vigilância ela tem que estar num grau lá máximo. Como se diz que é o pico mais alto da montanha, o pico do Everest. Essa nossa santidade tem que estar lá em cima, lá no alto. Sabe por quê? Precisamos. Primeiramente, somos honrados por ser escolhidos por um Deus santo e todo-poderoso. E segundo, para os enfrentamentos da vida terrena. Não está fácil, mas não é difícil. Não está fácil, mas não é difícil. Por Deus está em nossas vidas. Ele é quem nos santifica, trazendo para nós, como agora aqui, para a família, para a igreja, a direção da santificação. Aqui está escrito. Aqui é a bússola da vida cristã, é as Escrituras Sagradas. Bússola é para indicar, para direcionar, até o seu ponto de ancorar o seu navio, a sua nau, ou aterrissar o seu avião. O ponto de chegada. Aqui está o lugar que nos leva ao ponto de chegada, a vida eterna com Deus. A nova Jerusalém. Então, queridos, é vivendo uma vida de santidade, levando a família, que podemos ver a glória do Senhor. Quer ver que os irmãos lembram? João 11:40. Se creres, então nós temos de crer na palavra de Deus que estamos ouvindo. Sabe de onde eu me lembro essa frase? Lá da congregação batista de Ribeirópolis, quando a missionária Marluce estava ali à frente. Tinha bem na frente da igreja assim: se creres, verás a glória de Deus. Não esqueci. Hoje, para ver a glória de Deus, é preciso crer no que houve de Deus. Não é dos homens, de Deus. Então, queridos, santidade é realizar em nossa vida o ideal de Deus, o plano de Deus. Não sou eu não tenho como me santificar. É o Espírito de Deus, o Deus e o Espírito Santo que está em nós, que nos santifica. Pela sua palavra, que é a direção da caminhada para a vida de santidade. Nós não podemos deixar de dizer, tem que ter esforço. Tem que acreditar piamente. Porque o que é que você encontra todo dia nessa caminhada terrena? Tudo que é contrário a você sair da sua santidade. É mentira, é enganos, falsas doutrinas, falsos profetas, falsos crentes, falsos irmãos. Está cheio, irmãos. Mas está escrito que seria assim. Então você tem que se revestir. Por que Paulo foi levar a igreja de Efésios, no capítulo 6, que eles precisavam se revestir da armadura de Deus? Se revestir da palavra de Deus, é ela quem lhe direciona, é ela quem lhe protege, é ela quem lhe dá a vitória, é ela quem lhe dá prosperidade, felicidade, alegria e paz para a sua eternidade. É o que Paulo falou para aquela igreja, porque nós hoje como igreja não precisamos também ouvir. E se hoje os dias estão piores do que os de ontem, porque Jesus disse na sua escatologia que a iniquidade se multiplicaria, o amor de muitos esfriaria. Cantamos tanto sobre amor, mas poucos vivem esse amor verdadeiro, porque muitos querem o amor da mentira, da falsidade, porque muitos querem o amor das coisas erradas, e aí temos que amar. O amor é diferente, o amor de Deus por nós foi diferente.
Foi para nos dar vida boa, maravilhosa, de paz, de eternidade. Esse é o amor verdadeiro, o amor fiel de Deus. Porque o diabo trabalha nisso. Porque o diabo não ama ninguém. O diabo não ama ele próprio. Não existe amor no diabo. E ele trabalha de uma forma que engane as pessoas, usando estratégias, situações, para crescer e mentir. Veja o quanto a gente tem que ter maturidade no poder da palavra de Deus, que é para justamente para os enfrentamentos. Para você estar seguro na hora que vem as adversidades, que vem os problemas, que vem as calúnias, que vem as fofocas, que vem as injúrias. Porque é o mundo, irmãos, que a gente vive. A gente tem que estar preparado para suportar e vencer, mas vai existir. Nós não temos que nos escandalizar. Nós temos que nos preparar para enfrentar, para suportar, para continuar caminhando em santidade. É nos 4 cantos dessa terra, queridos. E a nossa família, como vai ser guardada? Se nós não tivermos essa vida de santidade, como podemos levar para dentro de casa a santidade se eu não sou santo? Nós estudamos a semana passada que Abraão, para abençoar as famílias, ele primeiro precisava ser abençoado. O que foi que Deus disse a Abraão? Sê tu uma bênção. Para que ele abençoasse as famílias que Deus colocou na mão dele. Seria como as estrelas dos céus, inúmeras, ninguém conta. Que ele abençoaria as famílias, seria como as estrelas dos céus. Então, queridos irmãos e amados, santidade é um desafio que nos leva a experimentar esses momentos do céu, caminhando nessa vida terrena. Você pode sentir estar nos céus pela sua caminhada, na sua vida de santidade. Mesmo você ainda com essa vida humana aqui caminhando. Santidade, irmãos, é a junção do humano e do divino, confrontando o tempo inteiro. É a luta da carne com o espírito, diariamente. Veja que a coisa tem que ser mais séria do que o que a gente imagina. O esforço tem que ser maior, a prioridade tem que ser maior. Nada pode impedir da gente buscar a Deus. Irmãos, nada pode impedir, seja o que for, seja trabalho, seja família, seja o que for, não pode. Porque a família, o trabalho, a vida, é Deus quem abençoa, é Deus quem sustenta. E é pela sua vida de santidade. É só querermos discernirmos perfeitamente. Isso é pessoal. É cada um querer discernir. E entender que é dessa forma. Porque vocês encontram muitas coisas diferentes de pessoas cristãs. Pensamentos diferentes. Tem como eu abençoar a minha família se eu não for abençoado? Como eu posso abençoar alguém se eu não tenho uma bênção do Senhor? Não tem como. Então, queridos, Deus não nos chamou para a imundícia. Paulo disse isso aos Colossenses. Não nos chamou para o pecado, não nos chamou para a impureza, mas nos chamou para a vida de santidade. Esse foi o chamado. Posso falar de mim. Um dia eu estive lá fora, em tudo isso, na imundícia. Eu estive lá fora. No pecado, eu estive lá fora. Mas Deus não me chamou para isso. Deus não me criou para morrer. Deus nos criou para ter uma vida santa. E agradecemos a Deus, porque nós entendemos, porque nós nos voltamos para Deus, confessamos nossos pecados e procuramos hoje, caminhando pela vida de santidade, aprendendo com a palavra, buscando na palavra, para não sermos persuadidos por outras palavras. Queridos, Deus é santo e exige da família uma vida de santidade. Para nós que aqui estamos, nós somos os responsáveis para levar essa vida santa para dentro de casa.
essa vida de santidade para o casamento, para a vida dos filhos, para a convivência. Deus exige, não é um líder religioso, não é um pastor, é Deus. Muitas vezes, as pessoas querem se justificar. É Ele que está falando. Faça isso não, que é um equívoco. É Deus quem fala. A casa é de Deus, a palavra é de Deus. Reunimos em nome de Jesus Cristo. Então Ele fala. Porque o diabo faz isso nos ouvidos, ele distorce quando chega nos ouvidos. Mas nós estamos conscientes. E queridos irmãos, não há outra opção para experimentar as maravilhas do Senhor. Não tem. Não existe outra opção, queridos irmãos e amados. Precisamos ter essa consciência. Não tem outra opção, senão ter uma vida de santidade. O momento que se precisa tomar para viver uma vida de santidade, não é amanhã, não é na próxima semana, não é no próximo mês, não é no próximo ano, é agora. É agora que devemos refletir profundamente no nosso interior, porque cada um de nós individualmente conhecemos o nosso interior. E Deus conhece o interior de todos. Individualmente cada um conhece, não o do outro, mas Deus conhece o de todos. E nós, como nos conhecemos, tem que ser agora o aperfeiçoamento para a vida de santidade. Porque na sua mão está, dada por Deus, a sua família para você cuidar, começando da sua vida. Então, meus amados, meus irmãos queridos, nós observando essa carta que Paulo escreve a essa igreja dos Colossos, Paulo falava aos que consideravam crentes, todos aqueles que se diziam crentes daquela igreja, para que eles identificassem os princípios de Deus que levava eles a ter uma vida de santidade em sua família. É o que Paulo quis, é o que o Espírito Santo quer para nós aqui nesta noite. Para que a gente leve essa vida de santidade. Como podemos, irmãos, ter uma família, ter uma vida na vida de santidade? Como? Primeiramente, ter Jesus como seu alvo. O alvo da sua família, o alvo da sua casa, o alvo do seu casamento, o alvo da sua igreja. Primeiramente é ter Jesus como alvo. Esse é o primeiro passo. Porque Jesus é quem santifica, Jesus é quem purifica, foi Ele quem fez o sacrifício para que o seu pecado fosse apagado, e você deixasse de andar no pecado e andar na luz, e ser abençoado para abençoar a sua casa, ter a vida santificada por Jesus para santificar a sua casa. Os primeiros versos, portanto, olha o sizinho que a gente sempre ouve, se já ressuscitar, se nós já somos convertidos com Jesus Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então nós temos que buscar as coisas dos céus, deixar de estar dando ouvido aos lados, olhar para o céu, buscar da luz, do Pai das luzes, lá no céu, ouvir de Deus. É isso que precisamos entender. No verso 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Não é esse aqui, esses momentos que caminhamos, é Deus, nós já somos dos céus, famílias abençoadas de Deus, não temos nada a ver com essa terra, só cumprimos a palavra de Deus, até a volta de Jesus, ou até estarmos vivos ainda caminhando por aqui. E o 3, Paulo já deixa claro, fechando a resposta dos dois primeiros. Por que temos que buscar as coisas de cima? No verso 3, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus, com Cristo em Deus. Está vendo? Por quê? Temos que buscar as coisas de cima, porque nós somos de lá.
Nós estamos caminhando aqui, mas não temos mais nada a ver com isso aqui. Não temos mais nada a ver com a terra. Nós somos do alto. Por isso, queridos, que o nosso alvo é algo ou coisa que prende a atenção de cada um. Esse alvo que nós buscamos cada dia, aperfeiçoando a nossa santidade, para abençoar a nossa família, o alvo de santificar a nossa família, a nossa própria vida, a nossa família. É Jesus. É levar Jesus. Jesus tem que ser o alvo da nossa vida e de nossa família. Essa é a nossa consciência. Hoje, o nosso foco, a nossa atenção, precisa e deve ser Jesus Cristo. Caminhamos muitas coisas no dia a dia da terra, mas Jesus Cristo é a sua prioridade. Só se vence as coisas da terra, os problemas da vida que vão existir até o último dia, mas só se vence com Jesus. Ele é o seu alvo. É Ele na sua vida. Uma vida completamente ligada a Cristo. Aí fazemos uma pergunta. Estamos hoje, na verdade, olhando para Jesus? Ou ainda estamos olhando para as coisas que estão ao redor, aqui na caminhada terrena? Nosso alvo é Cristo. É uma coisa importante para nós isso, viu? Só você pode ver o seu interior como Deus pode, único. Então eu posso me ver como estou. Deus pode me ver como estou. Então eu tenho que observar, eu estou olhando para Jesus ou para as coisas que estão ao meu redor? É importante isso para a gente ajustar. Você tem concentrado o seu olhar em Jesus ou nas coisas do mundo ainda? Coisa da gente refletir. Coisa da gente refletir. É preciso, queridos irmãos, entender o que Deus fala para a gente. O alvo da sua vida tem sido as coisas do céu ou as coisas da terra? É para se pensar enquanto é tempo. Eu acredito que vocês também estão pensando nisso como eu. Que o tempo está se evaporando. E eu digo que está porque é a promessa de Jesus que abreviaria os dias nos finais dos tempos. Então não tem como pensar diferente. O tempo está se evaporando. O tempo está se resumindo. Jesus está voltando. E a hora é essa que Deus está falando. A hora é essa que estamos ouvindo a voz de Deus pela sua palavra, pelo seu Espírito, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que é o nosso alvo. Quando o nosso olhar se prende a Jesus, irmãos, é porque nós temos no nosso coração um desejo ardente e querer ser como Ele, santo. A gente precisa querer ser como Jesus, santo. Não podemos de novo voltar àquela palavra, é difícil. Mas Jesus não caminhou por aqui? Pela mesma terra que nós estamos? Ele não enfrentou problemas, a Escritura não mostra a batalha de Jesus, de tantos mentirosos se dizendo de Deus. Jesus chegou a dizer a um deles, a um grupo, vocês são filho do diabo. Então Jesus enfrentou foi muita coisa. Jesus expulsou um bocado de gente dentro da igreja, debaixo de chicote. Você lembra daquele diácono que foi apedrejado? Estevão. Sabe por quê? Por causa da verdade. Sabe o que fizeram com ele? Contrataram 2 testemunhas. E hoje é diferente. Contrataram 2 testemunhas. Isso tudo a gente vai se ligando na palavra, na caminhada de hoje. E o que foi que Estevão fez quando estava morrendo apedrejado? Ele teve uma visão espiritual, ele viu os céus. Ele pediu que Deus perdoasse. Que é o que nós estamos fazendo. Cada dia, nas batalhas enfrentadas.
Não é a Bíblia, não é a palavra de Deus? Jesus não é o nosso foco? Como eu posso olhar para os lados? Eu não, todos nós. Então nós não temos que proteger nossa família? Precisamos. Queridos, quando nós somos movidos pela vida de Cristo, o que é que pode acontecer com a gente? Todos os valores mudam. Todos. Você tem segurança na sua caminhada. Você sabe suportar as adversidades. Porque você, queridos, está movido na vida de Cristo. E os valores mudam. E o seu coração se volta para o reino de Deus. E todos somos identificados com a vida, com a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é bom demais. Uma vida de santidade, irmãos, exige que o alvo da sua atenção seja completamente Jesus, somente Jesus. Que Paulo disse aos Romanos, no capítulo 3, verso 23. Todos o quê? Mas como é que então nós podemos olhar para os homens? Jesus esteve aqui e não pecou. É olhar para Jesus. O alvo é Jesus que não pecou. Então, queridos, já fomos ressuscitados com Cristo. Vamos olhar para o céu, que é o nosso foco, para ter a nossa família santa. Porque de você vai exalar o perfume de Cristo na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na vida dos seus cônjuges. Não tenha medo disso, tenha certeza. Vai exalar o perfume de Jesus, o perfume da salvação. Jesus é a salvação, na sua casa, na sua vida, na sua igreja. Irmãos, ordens para a família ter uma vida de santidade. Primeiro, ter Jesus como alvo da nossa família. E o segundo, sepultar da família as atitudes da velha natureza. Sepultar da família aqueles costumes errados, terríveis. Sepultar da família as atitudes da velha natureza. Você, como servo, santo e escolhido, é quem deve levar para dentro de casa isso. Através da sua vida. Paga o preço. Paga o preço. Vai encontrar aqueles que se levantam, mas isso não é problema. É a sua vida com Deus. Você é responsável por isso. Os versos 5 e 9. Mortificai, pois, os membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Sepultai, pelas quais coisas vem a ira de Deus. Por causa disso, Deus se ira sobre os filhos da desobediência. Está vendo? O 7, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivereis nelas, mas agora desposai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Que coisa linda, que ensinos, que direção para essa vida de santidade, para nós nos santificarmos nosso lar, a nossa igreja, as nossas famílias. Não são palavras torpes, não são maledicências, não é? Então, queridos, é nas atitudes que se revela a vida verdadeiramente comprometida com Jesus. Na veemência da autoridade dada por Deus. É isso. A verdade é que você, meus queridos irmãos, se não estiver comprometido com Jesus, com certeza
estará comprometido com o mundo. E como nossa família pode ser alcançada? Se nós estivermos comprometidos com o mundo. Se nossas atitudes, irmãos, não forem compatíveis com as coisas dos céus, nada vai poder funcionar. O que é que vocês lembram? Salmo 127, a parte A, o primeiro verso. Se não formos nós levar Cristo, a santidade para dentro de casa, vai ser em vão. E vamos lembrar agora do provérbio 14:1. A mulher sábia, vamos fazer assim. A mulher e o homem sábio, a família edifica a sua casa, a sua família. E aquele que está descoordenado, desorientado, o tolo destrói. Não cremos na palavra de Deus? Não estamos aqui estudando porque cremos e confiamos? Então ele fala. A gente não pode deixar os nossos ouvidos ser ouvidos de mercador. Então, queridos, não existirá ligação, não há conexão, se Jesus não for o alvo da nossa família, se nós não levarmos Jesus, sepultar a família das atitudes da velha natureza, levar a verdade para dentro de casa, para a igreja de Cristo que são famílias. É a verdade, irmãos, não são emoções e sentimentos. Isso não vai nos colocar no céu. É a verdade de Deus, é a sua palavra. É o poder de Deus que é a palavra, que é Jesus. É Ele que nós levamos para dentro de casa. Caso contrário, vamos ficar perdidos pensando que estamos andando com Deus. Semana eu estava ouvindo uma mensagem dessa. Daqueles dentro da igreja. Nós estamos na igreja para levar para casa a santidade. Então, queridos, se você já ressuscitou com Cristo, então você anda pelo novo caminho. E esse caminho se abriu para a sua família, que é a promessa do Senhor. 1 Coríntios 7. O marido abençoa a mulher que não é crente. A mulher crente abençoa o marido que não é crente. E os dois abençoam os filhos. É levar para a família, sepultar aqueles costumes antigos do velho homem no meio da família. Aquelas atitudes que contrariam Deus. Se nós somos essa nova criatura, as práticas velhas foram sepultadas. E a gente tem que levar a família também a deixar os costumes antigos que contrariam a vontade de Deus. É preciso compreendermos isso, queridos irmãos e amados, e levarmos para a nossa família a viver a vida de santidade. É nós que estamos ouvindo de Deus, é nós que estamos recebendo o manjar para alimentar a família, a casa, o casamento, a igreja, famílias da igreja. Nós temos que desmanchar as coisas que são erradas. Não podemos se somar às coisas que estão erradas, conhecendo das Escrituras. Para fecharmos, irmãos, esse momento da vida de santidade nossa, levando para a família, você imagine sua família na nova vida com Cristo. Imaginando a nossa família com Cristo. Esse é um terceiro ponto que Deus traz para a gente. Imaginando a nossa família com Cristo. É os versos 10. E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão,
Bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo em tudo e em todos. Amém? Cristo em tudo e em todos, Cristo em toda a casa, em toda a família. Levando para dentro de casa. Você imagine sua família, nessa nova vida com Cristo, todos, a igreja, todos ligados a Cristo, as famílias da igreja. Então, queridos, nós podemos fazer uma comparação de um refletor. Para que o refletor? Para dissipar a escuridão, as trevas, né? Se essas luzes se apagarem aqui, fica tudo escuro, fica tudo ruim de ver. E até alguém que queira conferir na Escritura não consegue. O refletor é para isso. Mas veja bem, que refletor ele reflete algo, e refletir é espelhar. Refletir é espelhar é tornar igual. Então nós temos que ser igual a Jesus, nós temos que ser a imagem e semelhança de Deus. Refletir, refletor, dissipa a treva. E refletir espelha. Espelhar é ser igual. Quando nós olhamos para o espelho, a gente vê uma outra pessoa? Ou vemos nós mesmos? Então, quando nós nos olhamos no nosso interior, temos que ver Jesus dentro. Jesus na nossa vida, na vida de santidade. Então, queridos, amados irmãos, é apresentar uma imagem perfeita, igual àquele que está no espelho, aquele que está em sua vida de santidade, Jesus. É o santo de Deus em sua vida, em sua casa, em sua família, no seu casamento. Se você já ressuscitou com Cristo, a imagem precisa ser refletida em sua vida, é a imagem de Cristo. É a de Jesus. Não pode ser outra. Porque você é de Jesus, Jesus está em você. Então refletimos na vida de santidade de Jesus. Jesus é o santo de Deus que desceu do céu para nos santificar, nos dando perdão, nos lavando com aquele sangue remidor, nos tornando santo. Então, queridos, a santidade exige que a vida reflita a imagem de Jesus. E a função de um refletor é jogar luz onde há escuridão. É a função dele. Refletir Cristo na sua vida. A função dos discípulos de Jesus foi essa, refletir Cristo na vida deles. Hoje continua sendo a mesma, em nós, para jogar a luz de Cristo, para que seja refletida através de nós a nossa vida, a nossa nova vida que recebemos do Senhor. Então, queridos, ouça o que Paulo entendeu, que santidade se pressupõe reflexo de uma nova vida. Paulo entendeu isso. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Gálatas 2:20 é um texto sempre que a gente compartilha. Então veja que Paulo, ele refletia Cristo. Ele declara, ele se expressa a essa igreja dos Gálatas, que era Cristo que vivia na vida dele, levando como exemplo para as famílias. E nós precisamos ter essa conduta de Paulo, um homem que sabia que Cristo era a luz da sua vida, e ele precisava refletir como se fosse um refletor, a luz de Cristo, para a sua vida, para o seu lar, para a sua casa, para a sua igreja, para o povo de Deus. Então, irmãos, claro que acontece ainda hoje, mas se existe alguém que não quer sua família brilhar, é Satanás. Ele é que não quer que a nossa família brilhe. Então saiba que é preço
que é fé, que é confiança, como disse Paulo nessa palavra dos Gálatas, aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. É confiar em Deus, deixar de confiar, não é? Nos homens e nos costumes do mundo, nas influências do mundo. Então, querido, disse Josué ao povo de Israel, quando ele toma a sua família para assumir uma responsabilidade. Não é Josué 24:15 não, viu? É um outro texto que Josué diz assim: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Quando ele discutia com aquele povo, levando, não é, a posição que eles deviam tomar e que ele tinha tomado a dele, ele disse àquele povo: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Então a vida de santidade traz maravilha para a nossa família. Levar a santidade, tirar as trevas da casa, mudar os costumes da velha natureza nos membros da nossa família, na igreja de Cristo, seja o preço necessário a pagar. E nós vamos continuar assim, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então? Agradecer a Deus. Pedir ao nosso irmão Diácono Adroaldo que ele vai fazer essa oração final. Agradecemos muito pelo presente do Senhor nesta noite. A tua palavra. Queremos agradecer. Teu Espírito Santo aqui com a gente. Obrigado pela o poder do nome de nosso Jesus Cristo conosco. Nossos corações. Ajuda-nos a guardá-la. Como o Senhor orientou aquele servo atrás. Que venhamos nos santificar para que cada momento da nossa vida. Caminhar e pecamemos contra o Senhor. Que é por ela que conseguimos permanecer, Senhor Deus, caminhando com o Senhor. Amém. Abençoa o teu servo, o anjo da tua igreja, abençoa a tua igreja abaixo do céu. Conosco falando, nos orienta, porque somos totalmente dependentes do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Como igreja de Cristo que nós somos, continuaremos nessa verdade que aqui está escrito. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossa família, sobre essa igreja gloriosa, santa, forte, resistente, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. A igreja santa do Senhor Jesus Cristo diz: amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa por esta noite, aqui nesse lugar santo estamos dispensados.